Fala, gigante, beleza? Matheus Amaral aqui falando com vocês diretamente do canal Dinheiro na Mesa. E esse vídeo foi especialmente para quebrar um monte de ideia de guru que fica falando abobrinha na internet, dizendo que dá dinheiro pra caramba abrir restaurante, qualquer lugar que você abrir você vai ser bem-sucedido e feliz, basta você saber manipular os números e... Chega. Eu vim aqui esclarecer para você e te dar luz, para que você mesmo consiga chegar na conclusão de que se vale ou não a pena para você ser um gigante no ramo da alimentação e da gastronomia. Agora, sabe o que é gigante mesmo? Você dá um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e já ativar as notificações. Porque toda semana tem vídeo com muito conteúdo aqui para te ajudar na sua caminhada rumo ao lucro, rumo a se tornar um gigante, fora os aulões de segunda-feira à noite que estão fazendo o maior sucesso. Então, para você ficar ligado e não perder nada, já se inscreve aqui. Sem mais delongas, deixa eu te mostrar, afinal de contas, vale ou não a pena empreender no ramo da alimentação? Para responder essa pergunta que não é assim tão simples, eu resolvi montar esse mapa mental que é para deixar mais palpável, um passo a passo para você responder algumas questões e entender se no seu caso vale ou não a pena. Primeira coisa que a gente tem que entender, que você precisa entender, gigante, é o seguinte: quem é o seu público-alvo? Qual que é o seu segmento de cliente? Quem que você vai atender? Primeira pergunta é: para quem você vai vender? Quem é essa pessoa? O que ela faz? Onde ela vai? Em que momento ela tem fome? Ela quer consumir aquele produto que você tem para ofertar para ela? Isso vai variar muito, principalmente de cidade para cidade. Eu tenho clientes no Brasil inteiro, tenho nos Estados Unidos, em Portugal, e cada população, cada cultura, ela tem um hábito de consumo diferente. Tem gente que tem uma cidade pequena e que tem uma população rural muito grande, tem grandes centros comerciais, grandes centros industriais, e para cada tipo de população a gente vai ter um desempenho melhor, mais lucrativo para um determinado nicho, determinado segmento de comida. Uma outra pergunta que você deve entender dentro do seu público é: qual é o horário ideal que o meu público ele busca consumir esse produto que eu quero vender aqui na minha cidade? Exemplo muito prático: se você vende quentinha ou marmitex ou a la minuta, enfim, cada lugar chama de uma forma, mas se você vende refeição no marmitex, numa marmita, caramba, é muito mais comum eu vender esse produto no horário de almoço. Ali a partir de 11h20, 11 da manhã até ali umas 2 da tarde, mais ou menos. Esse é o intervalo que eu vendo. Então, eu tenho público para esse tipo de produto nesse horário? Porque se você for vender, por exemplo, pizza, hambúrguer, pensa comigo, é muito mais comum que as pessoas elas busquem esse tipo de alimento, de refeição, à noite. Certo? Chega do trabalho, preguiça, cansado, quer comer alguma coisa gostosa sem ter muita dor de cabeça. Essas são as principais pedidas. Então, entenda quem é o seu público, qual é o horário que ele busca consumir aquele produto. E outra parte muito importante é quanto que esse público está disposto a pagar por esse produto que você quer vender. Então, se a gente tem, por exemplo, uma cidade grande, a gente presume, a gente acredita e a gente muitas das vezes até sabe mesmo que existem pessoas com bons salários, que ganham bem naquela região. Então, eu posso trabalhar de repente um produto com valor agregado mais alto, que eu vou vender mais caro e eu vou ter público para isso. Eu recebo contato de muita gente, principalmente lá no meu Instagram, de cidades pequenas, cidades com grandes zonas rurais e tudo mais, que querem às vezes desenvolver um produto, um mercado que não casa, não cabe ali dentro. Porque são cidades que o pessoal normalmente ganha um salário mais baixo, então quando você vai para um lugar desse oferecer um hambúrguer, por exemplo, a 35, 40 reais, é algo inimaginável. Acaba sendo muito caro. Então aí a questão, repara como é delicado. Não é saber se vale ou não a pena empreender com alimento, mas entender para quem que você vai vender. Então, esse é o primeiro e um dos principais pontos para responder essa pergunta. Depois disso, a gente tem que definir o quê? Qual que é a sua entrega? E aí, nesse qual é a sua entrega, a gente tem duas visões diferentes que a gente precisa dar para poder, de fato, entender se é ou não o nosso mercado, se é ou não algo que é interessante para a gente poder fazer. E aí, gigante, quando a gente fala de uma entrega intangível, vamos falar da tangível primeiro. A tangível é o seu cardápio. Quais são os seus produtos? Quais são as características desse produto? Qual é a embalagem que você vai mandar ele? Então é algo muito mais palpável. O nome mesmo já diz, é tangível. É uma coisa que você pode encostar, pegar ali para poder segmentar o seu público, tá?
Então, por exemplo, se você tem um público vegetariano, você vai ter que atribuir valores tangíveis de pratos que sejam vegetarianos, né? Ou veganos, ou enfim, por aí vai, né? De acordo com o seu público. Agora, quando a gente vai para a percepção do intangível, a gente já precisa ter uma outra percepção. Então, tangível, a gente está falando do seu cardápio, e o intangível a gente está falando de quê? Quais as dores dos meus clientes eu vou resolver, eu vou solucionar, eu vou ajudar a vida dos meus clientes como? E aí eu separei, dentro tem uma ferramenta chamada Canva de Valores, enfim, depois a gente fala sobre isso numa outra oportunidade, se vocês quiserem, mas eu trouxe aqui 4 questões, 4 tarefas que os nossos clientes eles têm no dia a dia para a gente conseguir encaixar ali o nosso negócio, o nosso produto, o nosso empadão, o nosso brigadeiro, o nosso bolo dentro desse contexto. Olha só, tarefa funcional do nosso cliente. Ele precisa de um lugar prático para almoçar perto do trabalho e ele tem pouco tempo de almoço. Então a gente sabe exatamente ali, poxa, por que o meu cliente, por que essas pessoas elas estão buscando esse determinado produto, essa refeição, por exemplo, para atingir esses problemas, para sanar as dores dessa tarefa, que é almoçar num curto espaço de tempo e tem que ser um lugar ali perto do trabalho. Então uma segunda questão são tarefas sociais. Por exemplo, eu preciso achar um lugar que tenha um bom custo-benefício para encomendar comida para comemorar o aniversário do pessoal aqui da firma, ou para comemorar a meta que a gente bateu de vendas, por exemplo, fazer uma confraternização aqui na empresa. Então essa é uma outra necessidade. E o mesmo cliente ele pode ter mais de uma. Isso é muito importante frisar. A gente só precisa entender quem é o nosso público na hora de decidir se vale ou não a pena entrar nesse mercado. Então a gente também tem tarefas emocionais, que aí já é uma coisa mais que demanda mais, por exemplo, serviço de salão, nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Que seria uma pessoa, um homem, uma mulher, enfim, buscando ali um lugar romântico para poder pedir alguém em casamento, pedir alguém em namoro, fazer uma coisa mais intimista. Então ali, de repente, eu preciso de um salão. E um salão com algumas características, que não vai ser aquele que tem música ao vivo, vai ser uma coisa mais intimista, uma coisa ali, de repente, com uma pegada mais família, uma luz mais baixa, uma casa de massa, uma pizzaria e por aí vai. O importante é entender as dores do seu cliente. E tem aquele cliente que tem necessidades básicas, que esse é um mercado que eu te aconselharia a fugir se você tiver a oportunidade. Porque quem foca nas necessidades básicas foca muito no produto. E produto por produto a gente tem uma concorrência muito grande. E normalmente o que vai diferenciar a escolha do seu cliente vai ser preço. Então, é um mercado que pode ser lucrativo? Sim, mas ele tem uma competitividade também muito alta. Agora, uma vez que eu sei para quem que eu quero vender, quais são as dores desse público, eu vou definir o quê? Como que eu vou vender e entregar. Então, a primeira coisa é como que o seu cliente ele vai te achar, ou seja, ele vai saber que você existe, para aí então ele decidir se ele quer ou não comprar de você. Então, como que o meu cliente vai me achar? Ah, Matheus, ele vai me achar só no iFood, ele vai me achar no Instagram, ele vai me achar às vezes passando na rua, ou então por panfleto, por rádio. Como que ele vai te descobrir? Porque sem saber que você existe, não tem como ele comprar de você. Uma vez que o seu cliente descobre você, como que ele vai comprar de você? É indo até o estabelecimento, lá no balcão, conversando com o garçom, conversando com o seu caixa? Ou então não, é através do WhatsApp, é através de uma nota aí, por exemplo, de uma automação ali, de um robozinho que ele vai falar no WhatsApp, é através do iFood. E isso também tem toda a ligação com o seu público. Se for um público que não tem, por exemplo, o hábito de usar muito a rede social, concorda comigo que não faz sentido você desenvolver todo um negócio só em cima do Instagram? Que isso não vai converter em venda para você, não vai trazer cliente para você? E por último, e definitivamente não menos importante, você precisa entender como que a gente vai agregar valor para esse cliente, que eu determinei que é o meu cliente, que eu identifiquei que é o meu cliente, através da entrega. Eu vou trabalhar com entregador próprio, eu vou trabalhar com entregador terceirizado, como que isso vai afetar a experiência do meu cliente, qual que é a embalagem que eu vou usar. Gigante, embalagem é um negócio muito sério, muito importante, que aumenta muito as suas vendas. Eu mesmo já comprei pizza por ver o lixo do meu prédio. Quando eu vi, um determinado dia que eu fui levar o lixo na área de lixo do meu prédio, eu vi que tinha um monte de caixa de pizza de uma determinada pizzaria, que é uma caixa diferente, era uma caixa verde com a logo da pizzaria em cima, e aquilo ali me deu um start. Eu falei, opa,
pizzaria é essa? Eu não conheço. Aí o que eu fiz? Abri o meu Instagram e fui conhecer mais sobre aquela pizzaria e comprei numa próxima oportunidade que eu e minha esposa a gente queria comer uma pizza, por exemplo. Então, sim, a embalagem ela faz diferença. Então, gente, repara que não tem uma resposta pronta. Vale ou não a pena? Depende de um monte de fatores. Quantas pessoas tem na sua cidade? Quantas pessoas tem no seu bairro? O pessoal do seu bairro tem dinheiro para comprar aquilo que você quer vender? Será que você vai se posicionar da forma certa para o público certo? Então, se eu puder resumir todo esse vídeo, é o seguinte: volta, anota todas essas perguntas que eu coloquei na tela aí, né, que a gente discutiu agora, sobre quais serão os seus canais de venda, como os seus clientes vão te achar, quais os produtos você vai oferecer, quais as dores você vai solucionar, e aí você vai ter uma visão muito mais clara sobre, poxa, faz sentido. Realmente eu tenho um público aqui que gosta desse produto, não tenho muitos concorrentes, e poxa, eu acho que o meu produto ele realmente tem um diferencial bacana, eu posso colocar numa embalagem legal e eu posso me destacar nesse mercado. O ponto é, deixa a paixão de lado nesse momento. Lembre que você está pensando em criar uma empresa, e toda empresa ela precisa de lucro para sobreviver. Né? Você tem que ganhar dinheiro com isso. Por mais que você goste, ame fazer, viver da cozinha, você precisa ganhar dinheiro com isso. E para isso você tem que ter um plano de negócio, você tem que saber exatamente quais são os passos que você vai seguir. Então, anota tudo isso, responde e com muita frieza faça uma análise. E tenta pegar a opinião de pessoas de fora da sua bolha. Essa parte é muito importante. Se a gente pedir opinião para amigo, familiar, é possível que a gente tenha respostas que a gente chama de enviesadas. A gente acaba ficando mais otimista, a gente acaba vendo só o lado bom das coisas e não considera tudo aquilo que pode dar errado ou pode ter dificuldade no nosso caminho. Um fato que eu posso te dizer é: trabalhar com comida dá dinheiro, dá lucro, mas também dá trabalho. Então, entenda se é o seu momento, se é o que você precisa para ser feliz e para trazer dinheiro, para trazer prosperidade para você e para sua família. Gigante, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fiz ele com muito carinho, com muito amor. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Talvez até sugira novos vídeos, que vai ser um prazer gravar um vídeo seguindo a sua sugestão. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Gigante, um abraço.